Fala pessoal do PodFit, sejam todos muito bem-vindos à nossa versão 2025. Hoje temos a honra e o prazer de estar com um atleta de ponta, o Alisson Fortes. Nós aqui hoje conversaremos sobre a sua trajetória de vida, como foi a mudança dele de perspectiva com o esporte, o que o esporte trouxe para a vida dele e como hoje ele consegue impactar vidas através dele como um atleta e também dele como uma referência para os atletas paralímpicos. O que nós temos hoje aqui, além disso, é uma pessoa que é extremamente humana, sempre foi muito solícito com todos nós, a partir em diversos momentos que nós já entramos em contato com ele, nós da equipe do PodFit, conversamos com ele, ou até mesmo com o pai dele, em todos os momentos nós fomos muito bem acolhidos, tivemos alguns conflitos de agenda, mas hoje conseguimos estar aqui todos nós, e eu tenho certeza que vai ser um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui, porque é uma referência, além de como atleta, como pessoa também, para todos nós. O Alisson, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, tá? Muito obrigado por trazer a tua medalha, a tua história, a tua trajetória de vida. Nós vamos conversar sobre diversas situações aqui, desde a questão do teu início como atleta, até as questões que envolvem, que infelizmente, para quem não é do Rio Grande do Sul, fomos acometidos pela maior tragédia do estado e impactou também nacionalmente todo mundo. E o Alisson acabou passando por isso. E a gente vai ver um pouco dessa trajetória e o que tu pode impactar. Pô, depois de toda essa introdução aí fica até difícil se apresentar, né? Mas com certeza eu tô muito feliz de estar aqui contando a minha história pra vocês. Eu sempre falo e vou falar muitas vezes ainda, pra mim é sempre uma honra poder contar a minha história, poder contar tudo que eu já vivi até hoje, apesar de ter somente 28 anos, mas que eu possa de alguma forma aí agregar na vida de vocês e com certeza eu vou estar aprendendo com vocês aí, com todo mundo que também mandar uma pergunta, todo mundo que tiver sua dúvida aí, fica muito à vontade. E vamos lá, né? Vamos lá pra trocar essa ideia aí que vai ser demais. Perfeito. Olha, muito obrigado por estar aqui hoje novamente. Eu quero saber hoje como que tu iniciou a tua trajetória enquanto atleta, tá? O que aconteceu? Como é que foi a tua trajetória de vida? Tu sempre viu o esporte como algo que te favoreceu? Quando que tu começou a fazer esporte? Quando isso mudou a tua vida? O esporte, ele sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança, desde muito cedo. Já falei também em outros momentos, mas a minha mãe ela sempre me inscreveu em projetos sociais para que eu não andasse na rua, não andasse no caminho da drogadição, não andasse no caminho do crime, né? Porque da onde eu venho a realidade é muito forte em relação a isso. Então, com 9 anos, 10 anos de idade, ela já me inscreveu em projetos sociais. Ali eu fazia diversos esportes, fazia futsal, fazia basquete, fazia todos os esportes, né? Mas eu literalmente entrei assim, no esporte, pensando em ser um atleta profissional com 11 anos de idade, né? Daí nas categorias de base do futebol, eu ainda não tinha deficiência, né? Eu fui adquirir a deficiência lá em 2017, quando eu tinha 20 para 21 anos. Então lá no início, meu sonho era sim ser um jogador de futebol, como muitos brasileiros aí que têm esse sonho, que imaginam um dia, né, ser um atleta bem-sucedido. Eu também já tive esse sonho, já passei por esse processo. Então vou estar hoje contando tudo aí para vocês. Perfeito. Cara, então tu traz um relato muito interessante que o esporte, quando a tua mãe te colocou, foi para afastar da questão da drogadição e enfim, de tudo que a rua podia oferecer, né? E ela te trouxe o esporte como um meio de solução social, nesse primeiro momento, para tentar conseguir atribuir valores para ti. Hoje eu consigo, graças a Deus também, administrar aulas para professores e futuros professores, do qual a gente traz essa ferramenta do esporte em si como algo como uma ferramenta de impacto positivo socialmente falando, né? Ou seja, eu tenho uma experiência que desde os 7 anos eu fui colocado em projetos sociais, comecei com karatê, fui para capoeira, depois fui futebol, e assim a gente foi tramitando sobre vários esportes, mas eu tenho certeza que isso impactou a mim enquanto indivíduo, enquanto pessoa para a sociedade, né? E a maioria da questão dos esportes fora o esporte de ponta mesmo, atleta, a questão do esporte, do exercício, ele tem essa tendência de formar caráter, formar pessoas, boas pessoas com valores, entendendo regras, entendendo outras situações, né? E eu tenho certeza que quando a tua mãe te colocou nisso, é nítido que foi muito bem, foi muito feliz essa decisão dela, né? E
Eu quero saber um pouco mais de ti. O que o esporte ele te trouxe de valores pra vida? O que tu acha que, assim, ó, a questão dos projetos sociais que tu teve envolvido. E eu também já tive envolvido em questões de escola aberta, aquele projeto que tinha antigamente. Sim. Então, que acolhia, em vez das crianças ficarem no final de semana soltas, enfim, acolhia-as para dentro da escola. E lá tinha diversas modalidades, tanto de dança quanto esporte de combate, entre outros ali. E o que o esporte hoje, ele te trouxe, ele representa pra ti em relação como pessoa, como valores, tá? Por que eu te pergunto isso? Porque hoje eu sou pai, né? E eu não consigo imaginar a vida dos meus filhos sem que tenha um esporte no meio. Sem que daqui a pouco o meu filho pratique um jiu-jitsu, pratique um outro esporte, a minha filha consiga estar presente nisso. Porque o esporte pra mim ele é muito interessante no sentido de que existem as 4 linhas ali, vamos dar um exemplo nítido do futebol, a bola saiu das 4 linhas. Quer tu queira, quer não, é uma regra, a bola é do adversário. E não vai ser tua. Não adianta tu chorar, não adianta tu espernear, não adianta, por mais que tu tenha desejo, é do adversário. Se tu não foi bem naquele dia, tu vai ter que te esforçar mais, treinar mais, te dedicar mais, para que no outro dia tu seja melhor. E acabou. E obviamente, para um ganhar, o outro tem que perder. E é nítido isso. Né? Então, pra mim, tem vários valores, várias coisas que enquanto professor, enquanto pai, que o esporte ele traz. Mas pra ti, como é a tua visão sobre isso? Eu sou suspeito pra falar sobre esporte, né, cara? Como eu falei, o esporte ele sempre fez parte da minha vida desde muito novo. Então, eu sempre enxerguei o esporte como uma forma de vencer na vida, né? Eu creio que muitos amigos meus que se perderam em outros caminhos, como eu falei, o crime, a drogadição, muitas vezes também começaram com uma boa intenção. Porque às vezes a pessoa ela quer ser bem-sucedida, ela quer ter um tênis da hora, ela quer ter uma condição melhor de vida e às vezes acaba utilizando de outras ferramentas para tentar vencer na vida, né? Principalmente quando a gente tem uma questão de ignorância, a gente acha que caminhos errados são os caminhos mais fáceis. Né? Então, eu sempre enxerguei no esporte uma forma de ser bem-sucedido, de ter uma condição melhor, de talvez ter um tênis melhor, ter uma roupa melhor. Então, mesmo quando eu era muito criança, eu já tinha essa visão que o esporte poderia sim ser uma ferramenta de sucesso. Né? Porque eu desde criança sempre fui muito ensinado sobre honestidade, sobre caráter. Minha mãe e meu pai sempre me falaram, né? As condições que a gente tem são essas. Se tu quiser algo melhor, tu vai ter que buscar. Então a forma que eu encarei de buscar isso era através do esporte. Eu também sempre tive muita dificuldade na escola, né? Eu tenho um irmão mais velho, então o meu irmão ele foi aprender a ler no jardim. Para a primeira série ele já sabia ler, eu estava na terceira, quarta série eu não sabia ler. Então eu tinha muita dificuldade na escola e isso também já fazia com que eu olhasse para o esporte de uma forma diferente. Talvez eu não era o melhor aluno ali na sala de aula, mas quando chegava a hora da educação física, eu era bom. Chegava a hora da corrida, eu era bom. Então a gente vai começando também a gostar de coisas onde a gente se encontra, onde a gente é bom. Então eu comecei a ver que talvez, como eu falei, ali eu era útil, ali eu era bem sucedido, ali eu era feliz, ali eu podia ser realmente quem eu gostava de ser. Tanto que quando eu era criança eu tinha um pensamento de alguma coisa que eu queria resolver, eu pensava assim, pô, isso aqui tem que ser que nem correr, porque correr é fácil, sabe? Então a gente vai se acostumando a gostar de coisas que a gente tem facilidade, né? E na minha vida sempre foi assim, sempre enxerguei o esporte como uma ferramenta muito importante. Então quando eu comecei ali com 11 anos nas categorias de base do futebol, eu creio que a minha visão de mundo ela já mudou. Com 11 anos de idade foi a primeira vez que eu fiz a minha viagem para fora do estado. Então eu fui para São Paulo e naquela época não tinha a questão de telefone celular, a gente tinha que pegar um cartão telefônico e ligar num orelhão. Eu lembro que a minha família ficou com o coração na mão, minha mãe não sabia se eu ia conseguir voltar com as coisas de lá, porque eu tive que levar roupa, tive que levar chuteira, caneleira. Então ela tinha muito medo de eu também perder as coisas e ela ficou muito surpresa quando eu voltei de viagem e eu ainda tinha tudo que eu tinha levado, né? E isso me trouxe não somente uma experiência de vida, mas me trouxe responsabilidade, me trouxe compromisso, me trouxe coisas que talvez se eu não tivesse naquele ambiente de esporte eu não iria viver, né? Então o esporte ele sim ajudou a moldar o meu caráter, ajudou a moldar quem eu sou. Desde novo eu aprendi a ter disciplina dentro do esporte, mesmo que era algo de categorias de base, a gente tinha muitos compromissos ali no futebol, a gente tinha sempre que levar a nossa água, a gente tinha que sempre levar uma fruta, algo do tipo, então tu tinha que ter o compromisso de fazer aquilo ali, sabe? Coisas que às vezes pessoas que não estão nesse meio não têm. Então eu creio que desde pequeno sim, eu me desenvolvi com uma mentalidade diferente porque eu comecei a praticar esporte muito cedo, né? Isso teve um respaldo, um impacto em ti agora como adulto.
Cara, isso é sensacional, esse caminho que o esporte traz, né? Eu sou muito fã dele ser utilizado como ferramenta de melhoria social pra pessoa em si, né? Porque impacta primeiramente o indivíduo, te impacta, né? Aí depois isso impacta o meio familiar. E depois no meio familiar impacta uma questão social como um todo. Tu chegaste a comentar anteriormente que tu é o único atleta da tua família, é isso? Sim. E isso ser o único atleta da tua família, o que representa pra ti? Para mim representa uma forma de conseguir expressar meus princípios, meus valores através do esporte e com uma evidência um pouco maior. Por que eu gosto de falar sobre isso, né? Porque, cara, eu sou suspeito para falar, mas eu sempre tive bons exemplos dentro de casa, né? Minha mãe sempre foi muito trabalhadora, meu pai sempre foi muito trabalhador, meu irmão mais velho também sempre foi muito trabalhador. Mas eu vejo que, infelizmente, a gente vive num país que às vezes não valoriza o trabalhador como tem que ser, sabe? Mas valoriza muito o atleta quando ele está em evidência. Então, eu também sempre vi no esporte uma forma de expressar tudo aquilo que eu aprendi desde cedo, sabe? De mostrar que, tipo assim, cara, o trabalhador que limpa o clube, ele também é importante. A pessoa que limpa o banheiro do clube também é importante. Claro. Então, eu vejo que os olhos do mundo, às vezes, nem que seja por segundos, mas para assistir o atleta. Mas, às vezes, não para ir lá para dar uma atenção para a tia da limpeza, não para ir lá ver o cara que dirige o ônibus, não para ir lá entrevistar o piloto que conduz o avião para levar um atleta até o outro país. Então eu vejo que a oportunidade que o atleta tem de se expressar, ela é magnífica, entendeu? Então eu vejo que sim, eu sempre gostei e sempre foi uma coisa que eu sempre trouxe comigo de expressar aquilo que a minha família me ensinou. Sabe? E através do esporte hoje eu vejo que eu posso fazer isso. A prova disso é que eu tô aqui hoje contando a minha história pra vocês, né? Então, se a gente fosse colocar em outras palavras, o que o esporte representa pra ti? Hoje o esporte ele representa pra mim um remédio, né? Porque desde sempre eu tive isso como uma fonte de alegria. Nos piores momentos da minha vida, o esporte foi a fonte de alegria. No momento onde que eu sofri um acidente, que eu adquiri uma deficiência, né? Porque eu não nasci com uma deficiência, eu adquiri uma deficiência em 2017, através de um acidente de moto, né? Eu tenho uma amputação transtibial abaixo do joelho. E o momento mais difícil da minha vida, que foi essa reabilitação, essa adaptação a uma vida nova, o esporte esteve ali novamente, né? E hoje eu sou, como eu falo sempre, suspeito para falar, mas hoje a minha vida é baseada no meu sonho, é baseada na minha deficiência, então é muito bom ter o esporte como uma forma de remédio, né? Como que era, conta um pouco pra nós a tua história que antecede a questão do acidente, né? Até pra gente poder te conhecer, como que tu vivia, o que tu fazia, e depois, o que foi essa transição do acidente, o que isso representou? Porque a gente tava conversando anteriormente aqui, e o fato que me deixa muito curioso e que me instigou e que eu acho que valeria o podcast como um todo, foi a questão da tua força mental, o jeito que tu olhava e encarava as demais situações. Só um minutinho, desculpa. Tá fraca? Tem o meu carregador e tem que chamar o Johnny, que o Johnny bota na extensão daí. Tá ali o Johnny. Obrigado, meu bem. O meu carregador tá ali, Johnny, daí só botar na extensão. Tá. Podemos continuar em 3... Lembra da pergunta? Em 3, 2... Da minha vida antes. Isso, a tua vida antes. Claro. Perfeito. Com certeza. Então, assim, é muito importante também que as pessoas entendam um contexto, né? Da onde eu venho, o que eu fazia antes. Porque hoje muitas pessoas também me conhecem por ser atleta, mas nem imaginam o quanto de coisas que eu fiz antes de me tornar um atleta, né? Então, como eu falei, comecei muito cedo ali nas categorias de base do futebol. Fui até os 16, 17 anos e depois comecei a encarar a vida de uma outra forma, né? Comecei a encarar o tão falado mercado de trabalho, porque eu sempre soube que se eu não tivesse um futuro ali no futebol, eu iria de qualquer forma ser um ser humano honesto. Então comecei a procurar trabalhos e tudo mais. E eu não tinha nenhuma experiência na área. E aí foi uma dificuldade muito grande, né? Que aqui no Brasil, isso é uma coisa muito legal de falar também. A gente tem aquela coisa assim, ou a criança é boa na escola, ou a criança é boa no esporte. Como eu era muito bom no esporte, eu nunca pensei assim, tá, no que eu vou trabalhar se eu não for jogador de futebol? Então, quando eu enfrentei o mercado de trabalho, eu não sabia, tipo, eu só fazia trabalhos braçais. Então, trabalhei em lavagem de carro, trabalhei em fruteira, trabalhei em diversas coisas que eram mais trabalhos braçais do que algo que eu tivesse experiência. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me interessar muito pela questão de mecânica de moto, comecei a querer procurar me profissionalizar nessa área, né?
Aí tu perdeu aquela oportunidade de ter comentado antes. Isso, e aí eu chego num amigo meu que ele trabalhava numa oficina e eu falei pra ele, né, cara, eu quero trabalhar com mecânica de moto. Como eu sabia que era difícil ele me dar um emprego, eu falei assim, me dá um almoço por dia e eu venho aqui e trabalho pra ti das 8 da manhã até as 6 da tarde, pra ele não ter como me dizer não, né. E ele aceitou, ele me ensinou várias coisas, deu 2 meses que eu trabalhei ali com ele conseguiu um outro serviço pra mim numa mecânica aonde que eu trabalhei até me acidentar, né. Então, na época eu trabalhava das 8h30 às 6h30 nessa mecânica e das 7 da noite até a meia-noite eu trabalhava numa lancheria. Então eu era entregador, tu ia lá pedir uma tele, eu chegava lá na tua casa lá, oi, boa noite, tudo bom? É tele da Expresso. Ia lá, às vezes ganhava umas gorjetas por ser sempre muito educado com as pessoas também, né? Então a minha vida ela era totalmente diferente, né? A minha vida ela mudou muito, mas sempre eu tive um coração voltado ao esporte. Às vezes eu saía do meu serviço ali na mecânica e eu pensava assim, pô, por que eu não tentei mais? Por que eu não busquei um pouco mais ser jogador de futebol? Às vezes eu via pessoas se desenvolvendo no mundo do futebol, via pessoas que jogaram comigo sendo atletas profissionais e eu pensava assim, poderia ter sido eu. Mas eu acabei parando no meio do caminho e desistindo, né? Então sempre pedi uma oportunidade pra Deus, né? Sempre tentei de alguma forma ter uma esperança que um dia alguém iria me enxergar, que um dia alguém iria me dar uma chance de novo no mundo do futebol. E isso acabou não acontecendo, né? E aí em 2017 eu sofro um acidente de moto, um acidente que parecia ser algo muito banal, que se tornou numa deficiência. Então ali não foi somente a perda de um membro, não foi somente uma deficiência física, mas sim a perda de um sonho de ser um atleta de futebol. Sim, muitos sonhos se perderam naquele momento ali de hospital, né? Então ali eu tive que, de novo, assim, construir a minha história, parar e ver aonde eu tô, aonde eu quero chegar, o que eu vou ter que fazer, sabe? Tive que retomar tudo de novo pra aí sim voltar ao esporte, né? Como é que foi pra te receber essa notícia quando tu tava lá no hospital? Né, que tu se agravou um quadro, né? E depois disso, como é que foi pra ti receber essa notícia e qual foi teu primeiro pensamento depois disso? Eu gosto de falar que esse dia aí foi um dos piores dias da minha vida, né? Porque eu estava internado há 30 e poucos dias, nunca tinha ouvido a possibilidade de amputação, de deficiência. E aí, simplesmente, o médico ele entra no meu quarto e fala assim... Desculpa. Fizemos de tudo, mas vamos ter que amputar o teu pé. Cara, ali tipo assim, a minha vida, ela parou. Entendeu? Eu lembro de ver um teto preto e, tipo assim, cara, acabei com a minha vida. Sabe? Então, eu simplesmente, naquele dia, não sabia mais quem eu era. Sabe? Tipo assim, eu só vivia com uma sensação muito ruim, que é o arrependimento. Pensando 1000 coisas que eu poderia ter feito e que agora eu já não tinha mais a possibilidade de fazer. Então, automaticamente, ali, cara, a vida, ela me moldou, sabe? Ali, a vida, ela me ensinou uma coisa que eu sempre levo pras pessoas, pra todo mundo que tá assistindo aí, eu gosto de falar, se você tem a oportunidade de fazer algo hoje, faça. Porque uma das piores coisas que tem é a gente viver com arrependimento de pensar assim, ó, eu poderia ter sido, eu poderia ter feito, coisas que não vão mais voltar, sabe? Então, hoje eu sou um cara que se eu tenho a oportunidade, eu caio pra dentro. Eu vou pra cima. Se eu tiver 1% de chance, eu vou pra cima. Entendeu? Então eu vejo que aquilo ali foi um momento muito ruim, foi um momento difícil na minha vida, mas foi o que me fez crescer pra eu ser o cara que eu sou hoje, sabe? A vida, ela me cobrou. Eu tive que naquele momento carregar um fardo que foi meu, entendeu? E que é meu. E aprendi que dali pra frente eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas, viver uma vida diferente, ter uma nova vida, uma nova chance, né? O que tu acha que fez tu ter essa força mental que é tão forte, tão expressiva em ti? O que tu acha que fez tu ter nesse momento? Foi o esporte? Foi tua criação? Foi a mãe? Foi uma questão de fé? O que foi? Eu creio, assim, que a minha maior fortaleza mesmo é a minha fé, né? Eu creio que eu sou um cara muito... Eu até brinco com isso, eu falo, pô, eu sou iluminado, né? Porque eu sempre tive a oportunidade de enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente. De enxergar as coisas como uma oportunidade, às vezes não como um problema. Claro que eu sou um ser humano normal, como todo ser humano, eu tenho dia ruim, eu tenho dia triste, eu tenho dificuldades, mas no dia seguinte eu vou olhar para aquilo ali como uma segunda chance, como algo que eu poderia ter aprendido, com um olhar de esperança, entendeu? Até mesmo a prova disso é que no pior momento da minha vida, mesmo eu estando ali num leito de hospital, mesmo eu estando vivendo o momento mais triste da minha vida, eu consegui ter a oportunidade de pensar assim, eu posso ser um atleta paralímpico, sabe? Coisas que talvez, se eu não tivesse esse pensamento, talvez eu estaria até hoje em depressão, talvez até hoje eu estaria procurando ser o cara que eu não posso mais ser,
sabe? É duro de falar isso, mas a minha perna ela não vai crescer mais, sabe? Eu nunca mais vou conseguir ter 2 pernas. E é importante eu entender a realidade pra saber, cara, a partir de hoje eu vou ter que ter uma vida diferente. Às vezes as pessoas ficam a vida toda tentando mudar algo que não tem como ser mudado. A partir de hoje, isso é muito forte que eu vou falar. É duro, mas tu acorda num leito do hospital, tu olha pra baixo e tu fala assim, cara, eu não tenho mais algo que eu tive durante 20 anos e talvez eu não valorizei. E a partir de agora eu tenho que aceitar que eu sou esse cara. Eu sou essa pessoa. A minha mãe, ela falou algo que mudou a minha vida lá no hospital, né? Porque quando aconteceu tudo isso, eu, tipo assim, morava em Eldorado, uma cidade pequena, eu pensava assim, se eu for pra casa, o que as pessoas vão pensar? Como que as pessoas vão me tratar? Coisas que passam na nossa cabeça que a gente nem consegue mensurar. E ela falou assim, filho, se tu não te aceitar, ninguém vai te aceitar. E isso é pra vida inteira, sabe? Tu tem que conhecer quem tu é, tu tem que conhecer o teu caráter, tu tem que se aceitar para que as pessoas possam te aceitar. Não adianta tu querer levantar uma bandeira se nem tu te aceita, se nem tu conhece a tua identidade, entendeu? Então eu vejo que eu sempre fui um cara muito abençoado por ter, sim, um pensamento diferente e por também ter uma família que sempre me ajudou, sempre me consolou, sempre me puxou a orelha também quando precisou ser puxado. Então eu vejo que são coisas que agregam muito na minha vida, assim. No próprio leito do hospital, tu já teve o pensamento de te erguer e dizer, pô, posso tentar me tornar um atleta paralímpico, isso? Com certeza. Não somente um atleta, a gente tá falando de Paralimpíada. Já tinha esse alvo gigantesco, assim, eu posso ser um atleta paralímpico, isso? Cara, eu sempre sonhei, assim, sempre fui um cara muito sonhador. E o meu pai, na época, ele sempre falava pra mim, assim, até mesmo quando eu trabalhava ali na oficina, ele falava assim, tu tem uma mente de atleta. Meu pai sempre falou isso pra mim, tem uma mente de atleta. E no momento que aconteceu isso, eu já, tipo assim, pensei, cara, eu vou ser um atleta paralímpico, entendeu? Tipo assim, eu posso ser bom em alguma coisa, mas eu nem sabia o quê, entendeu? Pra te falar a verdade, nem sabia em que esporte, não sabia. Eu falei assim, a oportunidade que me derem, eu vou aproveitar da melhor maneira possível, né? E aí aparece uma situação ali de uma menina que tinha passado por um caso muito parecido que o meu, tinha perdido a perna também num acidente de carro, e ela na época começou a fazer natação, e pra ela foi muito bom. Entendeu? E aí, ela tinha um parente que trabalhava com meu pai lá e esse cara indicou a natação pra que eu pudesse fazer natação também. Só que tinha um pequeno problema, né? Eu não sabia nadar. Eu era um cara extremamente tímido pra utilizar uma sunga. Então, tipo assim, cara, são coisas que naquele momento, tipo assim, não combinava comigo. Não combinava nada a ver comigo a natação, entendeu? Tipo assim, nunca aprendi a nadar, cara. Sempre tive dificuldade. Mas eu falei assim, se eu quero ser um atleta, eu tenho que aproveitar a oportunidade que me deram. Entendeu? E isso também é uma coisa que, independente da onde eu for, tanto se eu conversar com atletas ou indiferente da área que as pessoas trabalhar, eu vou dizer assim, aproveita as oportunidades, sabe? Hoje eu sou um cara muito bem sucedido no atletismo, mas eu comecei na natação. A oportunidade que veio não foi a melhor oportunidade, mas foi a oportunidade que tinha no momento. Interessante isso. Entendeu? Mesmo sem saber nadar. E eu fui lá, eu confesso que, tipo assim, eu tinha dias que eu queria chorar ali, porque eu não sabia nadar, eu tinha dificuldade pra aprender a natação. E eu demorei 3 meses ali, no 4º, 5º mês eu consegui ser campeão estadual. E, cara, eu levei aquilo ali como algo sério, sabe? Eu sabia que eu tinha poucas chances, mas eu sabia que eu pelo menos tinha chance de um dia ser um atleta paralímpico, de um dia ser um atleta a nível nacional que fosse, entendeu? A estadual. Então, eu acreditei muito naquilo ali, fiquei durante 2 anos e meio na natação, aprendi uma coisa que é fundamental na vida, que é perder, sabe? Na natação o que eu mais aprendi foi perder, eu perdia toda hora. Eu treinava 9 vezes por semana, os caras iam lá, treinavam 3 vezes por semana e me ganhavam. Então, ali eu aprendi a criar uma casca, mas eu nunca desisti, entendeu? Tanto que eu fazia o possível e o impossível pra tentar ser um dos melhores atletas a nível nacional e nem chegava perto disso, né? Até que um dia apareceu uma pessoa lá que é uma pessoa que me ajudou muito, a Tati, né? Na época ela tem até hoje uma clínica de fisioterapia e ela patrocinava ali, ajudava os atletas e tal, porque essa equipe aí era uma equipe também de um projeto social. E ela falou assim, tu tá no esporte errado. Eu vejo que tu é o cara mais dedicado aqui. E eu lembro que no dia, lembro até hoje, no dia assim, eu lembro que ela ficou me observando muito tempo. E eu falei assim, ela vai me dar um elogio, ela vai falar alguma coisa bacana. E ela falou assim, tu tá no esporte errado. Tu já pensou em fazer outro esporte? Porque eu vejo nitidamente que tu é o cara mais dedicado que tem aqui. Tu treina mais do que todo mundo aqui. Mas talvez tu não está no esporte certo. E ela ainda falou pra mim assim, tu é negão, cara. Tu tem que fazer corrida, tem que fazer alguma coisa. Tu já viu algum negão ser bom na natação? E eu não levei aquilo ali a mal, sabe? Eu não, tipo assim, eu poderia naquele momento ficar magoado. Eu falei, cara, faz um sentido.
Porque eu sempre tive muita facilidade com a corrida. Sempre tive, desde criança. Já era uma predisposição tua. Desde criança. Tu chegou a performar na natação em algum momento? Não, nunca consegui performar. Somente a nível estadual mesmo. Só Foi campeão estadual. Isso. Entendeu? Eu até cheguei a ser medalhista em campeonatos nacionais, mas eram todos campeonatos muito abaixo, assim, sabe? Então, eu entendi aquilo ali que ela me falou e aquilo ali despertou algo que eu sempre tive, que foi da corrida, né? Tanto que quando eu tinha ali meus 18 anos, que eu queria servir o exército, eu queria servir exatamente por isso. De ser um atleta a nível nacional, sei lá, ser um atleta ali no quartel, porque eu sempre tive facilidade com isso, então eu pensei, por que não, né? Mas também não consegui. E aí eu pensei assim, eu quero ser um atleta de atletismo agora, o que eu tenho que fazer? Preciso de uma prótese de corrida. As pessoas que têm a mesma deficiência que eu necessitam de uma lâmina de corrida, que é uma lâmina especial para correr. Na época custava 20 mil reais, eu não tinha condição. O que eu vou fazer? Me inscrevi numa corrida de rua, fui numa clínica, pedi uma prótese emprestada. Os caras me emprestaram durante 10 dias essa prótese. E eu falei, cara, vou treinar, vou me dedicar. Vou correr como se fosse a corrida da minha vida, entendeu? E aí entra uma coisa que é importante. Eu sempre tive um pensamento positivo de falar assim, ó. Talvez alguém vai me enxergar ali. Sabe? Mas tu nunca tinha corrido com uma prótese antes? Não, nunca. E aí eu lembro que durante... eu peguei essa prótese... Eu fui pra casa, eu e meu irmão, a gente mexeu, era de noite, eu tava correndo na rua. Eu pensei assim, eu vou lá nessa corrida e vou ganhar a corrida. E aí todo mundo te apoiou ou não? Não. Eu lembro que eu cheguei na natação lá muito feliz, falando que eu ia correr a corrida e tal. E eu falei assim, vou correr a corrida do Grêmio ali, é 3 km, eu vou ganhar a corrida. E o pessoal, não. Calma, cara. Faz anos que tu não corre. Segundo, tu vai correr com pessoas que não têm deficiência, sabe? Então, tipo assim, se tu quer ir lá, vai lá pra tirar foto. Foi exatamente isso que me falaram. Falei assim, não, eu vou lá, eu vou pra ganhar. Se for pra tirar foto, eu não vou. Entendeu? E aí eu, não liguei pra aquilo ali. E eu lembro que na natação nessa época, eles não queriam que eu saísse de lá. Porque, por mais que eu não tivesse um resultado expressivo, eu era, de alguma forma, um líder pra aquelas crianças que eram mais jovens. Sabe? Então eu tinha um papel importante ali na natação. Como figura social, né? Isso, exatamente, entendeu? Representante, assim, como isso, eu era exatamente isso, eu era o representante, mas eu não era um atleta. Meu sonho não era ser um representante, era ser um atleta, entendeu? E aí eu lembro que nessa época eles me puxavam mais ainda no treino, eu saía dali muito cansado, e eu chegava em casa e eu treinava pra corrida. E no dia da corrida foi um dia muito louco. Eu lembro que a minha família nem conseguiu tirar foto minha, porque eles não conseguiram me enxergar, assim, eu tava numa ponta, daqui a pouco eu tava na outra. E resumo da história, de 300 e poucas pessoas eu fiquei em 7º lugar. E foi ali que eu vi que sim, eu estava no esporte errado, que sim, eu tinha um potencial, um talento para o atletismo, e que eu poderia sim ser um atleta de alto rendimento dentro do atletismo. A natação foi importante para minha vida. Por quê? Foi na natação que eu conheci outras pessoas que tinham deficiências. Foi na natação que eu conheci o esporte paralímpico. Foi na natação que eu voltei a competir. Então eu tinha um apego por aquilo ali. Era muito mais do que só um esporte. Foi onde eu me reencontrei como pessoa. E aí eu tenho que sair dali e começar algo do zero de novo, né? E aí entra um desafio que eu optei sim por fazer o atletismo, porque eu vi que no atletismo eu tinha muito mais chance. E que sim, no atletismo eu poderia ser o cara que eu sempre sonhei em ser, né? E aí foi onde eu fiz uma transição de carreira, né? Saindo da natação e indo pro atletismo. Porém, no momento que eu faço essa transição aí, começa um dos piores cenários a nível mundial, que foi a pandemia, né? Foi em 2020. Bem no começo dessa transição. Tu já tinha a tua prótese própria? Não, exatamente, boa. E aí, essa pessoa que me fala sobre a corrida, que é a Tati, né? Ela cria uma vaquinha online, e essa vaquinha online chega até o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes compartilha essa vaquinha e tal, eu consigo mais a metade do valor, e eu já pego esse valor, invisto na prótese, começo a treinar. No primeiro teste que eu fui fazer lá, com a prótese, eu conheço um policial militar, e esse policial militar, ele fala, preciso que tu me ajude, eu tenho um amigo meu que sofreu uma tentativa de assalto, foi baleado, perdeu a perna, tá na mesma situação que tu, só que ele tá em depressão. Será que tu pode ir lá visitar ele? Eu falei, claro,
Pô, com certeza, eu vou mostrar pra esse cara que, a vida não terminou, entendeu? E eu fui lá no hospital, mostrei a minha vida pra ele, eu falei assim, cara, eu faço de tudo hoje, eu corro, o que tu quiser eu faço aqui, tua vida não vai acabar porque tu não tem uma perna. E aí ele conseguiu reverter aquele caso dele, conseguiu reabilitar, botar uma prótese, e ele também fez uma vaquinha online, né? E essa vaquinha online dele, por ele ter feito esse ato heróico de reagir a um assalto e ser baleado, ele conseguiu arrecadar um valor muito maior do que ele precisava e ele me deu o valor que faltava pra minha prótese de corrida, né? Que massa. Então a gente chama isso de corrente do bem, né? Eu fui lá de alguma forma tentar ajudar ele. E teve retribuição. E no final das contas foi ele que me ajudou. Que legal. Entendeu? Uma curiosidade, ele chegou a sair dali e se tornar um atleta também? Mesmo? Sim, qual categoria que ele hoje ele faz o tiro com arco. O nome dele é Rodrigo Davis. Vocês vão ver esse cara aí também, se Deus quiser, nos próximos Jogos Paralímpicos, né? Forte abraço, Rodrigo. Rodrigo Davis, muito obrigado. Então é um cara que conseguiu sair daquele leito do hospital, da mesma forma que eu, conseguiu se reencontrar no esporte, também começou na natação, depois migrou aí pro tiro com arco. Então são histórias que a gente vai conhecendo no meio do caminho e que de alguma forma a gente vai agregando na vida das pessoas e também as pessoas vão agregando na nossa vida, né? Então o momento que eu decido ir pro atletismo ali, como eu falei, vem a pandemia, né? E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu digo que quando vem o caos, ou tu cresce ou tu te paralisa, né? Em um momento de caos, algumas pessoas vão se potencializar e outras pessoas vão se paralisar, sabe? O momento que eu ouvi falar em pandemia, que todo mundo iria ficar reservado, trancado em casa, eu pensei assim, tá ali a oportunidade de eu crescer. Eu sabia que todos os atletas iriam parar naquele momento e eu falei assim, não importa se eu vou ter que treinar lá no meio do mato, mas eu vou treinar até essa pandemia acabar, o dia que essa pandemia acabar eu vou estar pronto. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Dentro da pandemia, vivi vários dias desafiadores. No início, onde todo mundo vivia aquele medo constante, eu corria meia-noite, eu corria 1h da manhã, eu treinava, parecia um maluco na rua, correndo de madrugada, mas eu nunca deixei de treinar. Isoladamente, corria ali no momento que podia. E quanto tempo tu manteve esse teu treinamento até tua primeira competição? Eu treinei durante 1 ano e 8 meses, né? Sem competir. Treinei durante 1 ano e 8 meses como se eu fosse um atleta profissional, não sendo um atleta profissional. Sabe, eu acordava todos os dias, eu cumpria o horário, eu investia em suplementação, eu fazia tudo que eu poderia naquele momento para ser um atleta profissional. Isso tudo com teu próprio recurso? Com certeza, tudo com o meu próprio recurso. E chegou um momento que eu tive que começar a me desfazer das minhas coisas porque eu não tinha mais condição, né, de me manter no atletismo. Mas eu falei assim, cada coisa que eu for me desfazer vai cada vez me deixar mais próximo do meu sonho, sabe? Eu vou até o final. Não importa se eu vou perder tudo, eu sei que um dia eu vou conseguir recuperar. Mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Então, durante esse 1 ano e 8 meses, eu passei diversos desafios, diversas coisas que eu pensei sim em desistir. Em vários momentos eu pensei, pô, será que a vida tá sendo justa comigo? Que eu tô aqui treinando, me dedicando e eu não tô vendo as coisas acontecer, né? Contar hoje, pô, passei 1 ano e 8 meses sem ganhar nada. Parece ser pouco tempo, mas para quem vive o processo todos os dias, de acordar cedo, de ser também cobrado como um atleta de alto rendimento, porque o meu treinador ele sempre foi muito honesto e justo comigo, sempre me cobrou como um atleta de alto rendimento, mesmo que se naquele momento eu não fosse, entendeu? E eu sempre tive o objetivo também de ser um atleta de alto rendimento, eu sempre me cobrei muito. Então chegou diversas situações que eu pensava assim, será que tá valendo a pena? Sabe, coisa simples, um exemplo, eu lembro que, não lembro exatamente se era um dia das mães, se era dia dos pais, eu e a minha família, a gente se reuniu pra ir almoçar num restaurante. E eu lembro que eu cheguei lá no restaurante e eu não tinha dinheiro pra pagar aquilo ali, sabe, e eu pensava assim, cara, eu trabalho como todo mundo que tá aqui, mas eu não ganho nada pelo que eu faço, sabe, até quando isso vai durar? Quando que eu vou virar essa chave? Quando que eu vou receber pelo menos o mínimo para me manter no esporte? Então, são várias coisas que se tu não cuidar, no meio do caminho tu desiste, entendeu? Porque além de tudo isso, tu tem que também ter cabeça e estômago para lidar com tudo. Nem todo mundo vai te dar uma oportunidade quando tu não tá pronto. Nem todo mundo vai te dar uma oportunidade quando tu não tem destaque. Sabe? Eu lembro de diversas vezes que eu e o meu pai,
a gente saía com um currículo na mão. Eu criei um currículo, né? Falei, eu vou bater essas metas, eu quero ser isso, eu faço isso. E a gente ia, cara, na prefeitura, a gente ia em empresas, a gente tentava apoio e muitas vezes a gente ouviu não, entendeu? E tu tem que ter muita cabeça pra nesses momentos tu não parar, tu não te paralisar, tu não deixar de lado o teu sonho, o teu objetivo e continuar, né? Conta aqui pra mim, quem é o teu treinador? Que te abraçou? Porque teve essa transição da natação para o atletismo, mas quem é o teu treinador? Né? Porque é uma figura importante na tua vida, assim como a moça que tu falaste da fisioterapia. Se quiser deixar o arroba dos dois aí, já pode... Com certeza, né? São pessoas que, de alguma forma, abençoaram a minha vida. Meu treinador é o mesmo até hoje, né? A Tati, ela é proprietária de uma clínica de fisioterapia, a Plenos, né? Então ela foi uma das pessoas que lá atrás também me ajudou. E ela também que conseguiu o contato do meu treinador, né? Ela me mandou no WhatsApp ali o contato dele, falou que ele era um bom treinador, que ele já tinha grandes atletas, né? E eu mandei uma mensagem pra ele, né? Falei assim, meu nome é o Alisson e tal, eu quero ser atleta. E eu fiz um teste e eu vi que eu tenho grandes chances de ser um grande atleta e eu preciso de uma oportunidade. E aí ele falou, cara, não sei se eu posso te ajudar, mas aparece aí segunda-feira que eu vou tentar te ajudar de alguma forma e tal. E na época, sabe, eu nem sabia que ele já tinha outros atletas que já tinham um grande reconhecimento, que tinham ido pra Olimpíada, já tinham sido campeões brasileiros e tal. E eu nem imaginava isso. Mas ela disse que ele era bom, eu acreditei no que ela falou, entendeu? E aí eu lembro que umas 2 horas depois ele mandou uma mensagem falando assim, não quero, criar expectativas porque eu não sei se eu vou poder te ajudar. E eu falei... esse cara é meio estranho, né? Ele falou que ia me ajudar, mas ele disse pra mim não criar expectativas e tal. E daí eu fiquei meio balançado. E aí, chegou segunda-feira, eu fui lá. E eu lembro que ele pediu pra que eu fizesse um treino específico, assim. E eu fazia tudo a 100%, entendeu? Porque eu queria demonstrar serviço pra ele e eu queria que ele me desse uma oportunidade. Tanto que eu acho que ele mandou fazer, assim, uns 5 tiros, assim, de boa. Só que eu não fazia de boa, fazia 100%. E eu lembro que no segundo tiro, assim, eu já senti uma dor muito forte na minha coxa, que eu já tava com muita dor, e ele viu, assim, na experiência, o treinador, ele viu, assim, e falou assim, tá bem? Eu falei, não, tô muito bem e tal, pode, o que tu pediu pra mim fazer, eu vou fazer. E, cara, por dentro eu tava morrendo de dor, né? Tanto que esse dia eu não consegui ir embora, cara. Eu parei lá na Tati, eu fui lá na Tati e cheguei lá com muita dor e dormi assim lá na clínica, porque eu não conseguia nem ir embora, de tanta dor que eu tava na perna. Mas eu não queria demonstrar isso pra ele, porque eu queria que ele me desse uma oportunidade, entendeu? E o Leonardo Ribas é o cara que me deu a oportunidade, é meu treinador até hoje, né? É um cara fora do normal, assim. É um cara meio fechado, ele é meio fechado. Mas ele é um cara que acreditou na minha vida, sabe? Acreditou no meu potencial. Acreditou que um dia eu poderia, sim, ser um atleta a nível mundial, e tanto que a gente tá aí até hoje, né? Em 4 anos eu consegui aí me tornar campeão mundial e ir pros Jogos Paralímpicos, que é a maior competição para quem tem uma deficiência, né? Cara, é muito legal que às vezes aparecem anjos na nossa vida que conseguem, de certa forma, estender a mão quando a gente mais precisa, né? Esse programa hoje que a gente tá fazendo aqui, o Podfit, ele não existiria também sem que a Atos, produtora musical, que hoje ela é o palco do nosso programa, ela tivesse abraçado essa situação e nos patrocinado em diversos momentos, nos acolhido, né? Porque é sempre um projeto embrionário para poder dar voz e palco a pessoas como tu, que hoje traz a tua história, que pode sim impactar diversas pessoas, cara. O quanto a gente pode atingir de pessoas não está descrito ainda, né? A partir do momento que isso aqui estiver no YouTube, pode alcançar tanto o professor, o profissional, o estudante, quanto crianças e adolescentes. E esse foi o maior intuito do projeto, né? Então, assim como tu teve várias pessoas importantes na tua vida, eu reconheço que isso é necessário pra gente, né? E agradeço muito também, já aproveitando aqui a Atos Produtora, que hoje nos ajuda e nos incentiva. E o que mais me impressiona quando tu fala sempre da tua história é que em diversos momentos tu teve como característica a humildade de chegar dizendo, olha, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que tu me ajude. Além da vontade e da coragem pra ir lá encarar, sabendo que o não já existia e encarar da mesma forma, principalmente quando o não vem de pessoas próximas, né? Da questão quando a gente tá na família, muitas vezes, como tu falou mesmo, querendo nos defender, ou na própria natação ali, do pessoal dizer, vai lá só pra tirar foto, tu foi lá e deu o teu máximo, né? Mas quando a gente traz isso, assim,
a humildade que teve sempre de chegar e dizer, não, eu preciso de ajuda, eu vou lá e vou buscar, vou pedir pra alguém. Ó, me dá uma oportunidade, eu quero, eu já vou fazer minha parte. Tu me dá a oportunidade. Então isso é uma das coisas que eu mais acho incrível durante a nossa conversa aqui, que dá pra galera levar pra casa, com toda certeza. Né? E, olha só, pra gente dar uma baixada no nível da conversa, dar uma relaxada, conta pra nós como é que foi essa tua história de onde tu conseguiu ganhar essa tua medalha. E por gentileza, mostra pra galera essa medalha que não é todo mundo. Com certeza, né? Com certeza aí. Essa medalha aqui eu conquistei lá no Japão, em Kobe, né? Então ela tem todo um contexto. Às vezes as pessoas vê o atleta com uma medalha e o mais importante, assim, não é só a questão da medalha, mas todo um significado que ela tem, toda uma história que ela tem, toda uma trajetória, né? Às vezes é como eu falei, as pessoas olham a medalha, mas tem todo um processo por trás dele, né? E aí o momento que, como eu falei ali, começo no atletismo, treino 1 ano e 8 meses, sou campeão, a primeira competição que eu faço depois de 1 ano e 8 meses, sou campeão das 3 provas, bato 2 recordes brasileiros. 2022 me torno um atleta a nível mundial, né? Teve uma experiência bacana, fui até Marrocos sozinho. Tu não tinha patrocínio nenhum nesse momento? Nesse momento ainda não. Chega no atletismo, ganha, qual competição que tu ganha? Eu ganhei, na verdade, foi a única competição que teve em 2021, foram os Jogos Universitários, entendeu? Que foi em 2021, que me possibilitou bater 2 recordes brasileiros, sabe? E ali eu tenho um divisor de águas ali, por quê? Porque na minha cabeça, eu imaginei assim, ó, o dia que eu chegar lá, na minha primeira competição, eu bater, que a minha meta era bater os 3 recordes, mas eu não consegui, eu bati 2. Eu bati 3 recordes brasileiros. Alguém vai me olhar, alguém vai me enxergar, minha vida vai mudar. E cara, eu faço isso, de alguma forma, eu entro pra história, porque eu bato 2 recordes brasileiros, eu faço o que ninguém fez na história do Brasil. E aí eu olho e eu paro assim, isso não é suficiente, tem que fazer mais. O que eu tenho que fazer mais? Tem que ser um atleta a nível mundial agora. Mas é um processo, sabe? Para um cara que tem 1 ano e 8 meses se tornar um atleta a nível mundial, não é tão simples assim. Qual é o meio que eu vou ter que fazer? E aí tu para, tu recalcula, tu começa, tu faz isso, não dá certo, faz aquilo e tal. Em 2022, consigo um cenário de ir para uma competição, não como seleção brasileira, mas como um atleta individual, então tudo do meu bolso. Tenho que ir até Marrocos, não falo inglês, não sei me comunicar, nunca saí do Brasil, mas eu tenho que ir, sabe? Então nessa época aí a minha família me ajudou, né? Amigos também da igreja compraram dólar, me deram dólar. Todo mundo fez o que poderia ser feito para que eu pudesse ir até Marrocos e conseguir meu objetivo, fazer uma classificação internacional, ter a oportunidade de pelo menos aparecer num ranking internacional. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Saí de Eldorado, Porto Alegre, São Paulo, Madrid, Madrid, Casablanca, Marrakech. Então a hora que eu chego lá eu falo assim, cara, ninguém quer mais do que eu isso aqui, sabe? E lá eu vivi um ambiente muito complicado na minha cabeça, porque eu sou um cara que atravessei o mundo para ir lá atrás do meu objetivo. E lá eu encontrei atletas da própria seleção brasileira que estavam lá, que simplesmente falavam assim, cara, não queria estar aqui, eu queria estar em casa. Então eles estavam recebendo para estar ali, recebendo material, recebendo uma oportunidade, e eu paguei para estar ali, sabe? Então eu gosto de falar que na vida algumas pessoas elas recebem uma oportunidade e outras criam as suas oportunidades. Sabe? Eu criei a minha oportunidade. Eu tive que passar por várias coisas, várias inseguranças de atravessar o mundo, mas eu sabia que a hora que eu chegasse lá, eu queria aquilo ali mais do que ninguém, sabe? E ali eu sou campeão das 2 provas que eu corro, né? O 100 e o 200. E ali eu vi assim, cara, se eu conseguir fazer isso, com certeza eu consigo fazer muito mais, sabe? Cheguei extremamente cansado, e tive pouco tempo, assim, porque eu cheguei, vamos supor, numa segunda-feira. Na quarta, quinta-feira eu já tinha que correr, entendeu? E ali eu consegui ver que, cara, eu sou um atleta a nível mundial hoje. Sim, com teus próprios meios. Exatamente. E aí, com esse tempo que eu fiz lá em Marrocos, eu fiquei em 6º no ranking mundial. 6º ou 7º, não lembro muito bem. Na última prova do ano de 2022, eu faço uma marca expressiva e eu subo para 4º do ranking mundial. Sabe? Então, tipo assim, em 2021 em 2020 eu era um cara sonhador, em 2021 eu era um cara a nível nacional. Em 2022 eu apareço como o 4º melhor atleta do mundo. Entendeu? E ali tu começa a ver que, tipo assim, cara... Teve uma crescente, o negócio tá ficando bom. Eu tô começando a alcançar meus objetivos. Pô, eu já recebia daí, no caso, um Bolsa Atleta a nível nacional. Não era grandes coisas, mas era um incentivo. Entendeu? O dia que eu recebi o meu primeiro salário, que foi de 925, eu fiquei muito emocionado.
Pra mim, aquilo ali era muito mais do que aqueles 925 a nível mensal. Pra mim, aquilo ali era a realização de um sonho. Entendeu? Eu falei, cara, hoje por mais que seja 925, eu sou um atleta profissional. E isso foi quando? Isso foi em 2022. Tu te tornou... Eu comecei e desde o início eu sempre me importei em ser um atleta profissional e agir como um atleta profissional, sabe? Em tudo, não somente na pista, mas nas minhas redes sociais, na minha vida, no meu estilo de vida, entendeu? Porque assim, ali na pista é só o resultado do que tu faz durante todo o teu dia, tua semana, teu mês, teu ano. Entendeu? Não adianta. A pista é importante, mas ela é uma pequena parcela de tudo que um atleta tem que ter. Entendeu? Então eu sempre pensei dessa forma. Em 2023, aí sim, eu fico em terceiro no ranking mundial. Entendeu? Em 2023 eu entro pro top 3 do ranking mundial, que pra mim foi algo expressivo demais. Sabe? Já começa que a gente tem todo um contexto de que aqui no Brasil, as pessoas que têm a mesma deficiência que eu, às vezes não tem uma prótese pra caminhar. Quem dirá uma prótese pra correr? E quem dirá ser campeão brasileiro? E quem dirá ser um atleta a nível mundial? Entendeu? A gente compete com atletas que vêm de países super desenvolvidos, como a Alemanha, como os Estados Unidos, caras que têm um recurso de tipo assim, ó, eles testam uma prótese, qual que é a melhor? Aqui no Brasil a gente não tem, se a gente comprar uma prótese de 20 mil, a gente não vai ter dinheiro pra comprar outra, entendeu? Então tu vai usar aquela ali, então às vezes os caras estão correndo com uma Ferrari e tu tá correndo com um Celta, e tu vai ter que ganhar a corrida, entendeu? Sim. Então, tipo assim, são coisas que, cara, a vida ela vai fazendo com que tu tenha um pensamento diferente, sabe? Então, como eu sempre me imaginei num cenário a nível mundial, dentro da condição que eu tinha, eu sabia que eu tinha que fazer muito mais que os outros. Então, querendo ou não, já comecei atrasado. Então, eu não posso fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Senão, provavelmente, eu vou ter um resultado igual ou inferior. Entendeu? Então, eu sempre, tipo assim, tentei me desenvolver em outras coisas também. Entendeu? Tentei me desenvolver como pessoa, tentei me desenvolver me pronunciando para que eu pudesse ter mais patrocinadores, tentei me desenvolver em rede social para que eu pudesse ter mais visibilidade, entendeu? Então, tipo assim, sempre tentei ser o melhor possível na pista, mas o que eu saísse dali, eu também continuasse sendo um ser humano melhor. Esse sempre foi meu objetivo, né? E aí, em 2024, né? Veio a tão sonhada convocação para a seleção brasileira, depois de 4 anos. E é uma coisa que, pra mim, assim, ó, vai ser um momento que eu acho que eu vou ter 80, 90 anos e eu ainda vou continuar lembrando desse momento, porque eu esperei muito por isso, sabe? Foram 4 anos trabalhando para que isso acontecesse. Eu já tinha amigos que eram da seleção brasileira, eu já tinha colegas de treino que já tinham ido para a Olimpíada, às vezes queriam me dar uma camiseta do Brasil. E eu sempre falei assim, eu quero quando for a minha, sabe? Às vezes eu até tinha vergonha de falar isso, né? Hoje eu consigo me expressar muito melhor, porque talvez eu era muito sonhador naquele momento. Mas eu não queria usar uma roupa que não fosse a minha. Eu não queria simplesmente desfilar com uma camisa e me sentir um atleta de seleção brasileira. Eu queria ser um atleta de seleção brasileira. Entendeu? Então, em abril de 2024 veio a convocação, né? Primeira vez convocado pela seleção brasileira. Festejei muito, minha família festejou muito, né? A gente olha um contexto, como eu te falei, com certeza na cabeça do meu pai também, que ia lá comigo nas empresas, tentar buscar um patrocínio hoje e ver, pô, meu filho sim, é um atleta a nível mundial, sabe? Com certeza isso é uma alegria grande pra todo mundo. E ao mesmo tempo começa novamente uma tragédia, né, meu? Que é a maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul, as enchentes, né? Então eu morava em Eldorado do Sul e Eldorado do Sul sempre foi uma cidade que diversas vezes já foi afetado por enchente. Constantemente, né? Quando eu comecei a te seguir nas redes sociais, eu já tinha vivenciado esse momento, já tinha visto esse momento através das redes sociais de um outro alagamento que tinha acontecido em Eldorado e também que tu tinha sido bem prejudicado em relação a patrimônio dentro disso. Não só tu, como outras pessoas queridas pra mim que moram nessa cidade. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, infelizmente essa cidade corriqueiramente ela tem existem alagamentos e algumas coisas que acontecem ali, e não foi diferente também na maior tragédia que o estado teve, que foi na enchente agora de 2024. Exatamente, e aí começa uma confusão, né? Começa uma confusão dentro da minha mente, porque eu tô prestes a realizar o maior sonho da minha vida, de representar o Brasil num campeonato mundial, representar minha cidade, todo mundo. E eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, porque assim, se tu colocar numa balança tua família,
e o melhor cenário possível, uma medalha, tua família vale muito mais que qualquer medalha. Naquele momento, deixar passar a oportunidade, sabe? Porque não era só sobre a minha família, mas sobre um estado, sobre amigos que eu vi crescer, sobre familiares que, tipo, pessoas muito próximas que eu vi construir um patrimônio e em questão de dias perder tudo, e as pessoas não tinham esperança, sabe? E como eu falei ali no início, através do esporte, às vezes tu consegue levar um entretenimento, tu consegue levar uma alegria, tu consegue tirar o sorriso das pessoas. E foi isso que eu pensei. Eu conversei com a minha família, eu falei, eu vou lá assumir meu compromisso, né? E vou tentar lá no Mundial trazer uma medalha para que a gente possa ter um motivo de alegria. Preciso que vocês estejam aqui em segurança. Eles foram para casa da minha tia, né? Que é no Algarve, é um lugar bem mais alto, que não tinha chance de pegar água. E eu vou lá atrás do meu objetivo, sabe? E aí meu protesista, o cara que faz a minha prótese, que é um parceirão também, Vinícius Saramento aí, me levou até Santa Catarina. E naquele momento eu tive que engolir o choro, porque, cara, tu tá entrando num avião pra ir pra São Paulo, tu vai ir pro Japão e tu não sabe o que vai acontecer. A gente tinha diversos amigos, pessoas próximas que estavam desaparecidas. E tu não sabia se as pessoas iriam morrer, se as pessoas iriam ficar bem, o que iria acontecer. E amanhã podia ser um familiar meu, e aí? Sabe? Então, tipo assim, eu tive que encarar isso de uma forma de que, tipo assim, eu sou o único cara que posso fazer diferença nesse negócio. Sabe? Eu sou o único cara que posso chegar lá a nível mundial, na TV aberta e falar assim, pô, a minha cidade precisa de ajuda. Sabe? Sim. Entendeu? Sou um representante daquilo. Uma voz ativa de muitas pessoas. Exatamente. E, cara, foi isso que eu levei, assim, sabe? Todos os dias que eu tava lá no Japão, eu tentava o mínimo possível me preocupar com aquilo ali, mas eu não conseguia, né? Nesse meio tempo eu criei vaquinha, eu criei arrecadação de grana pra poder ajudar as pessoas. Então, tipo assim, de um lado eu tava vivendo o maior sonho da minha vida, e do outro lado eu tava vivendo uma das maiores tristezas da minha vida. Às vezes eu tava lá no Japão, 12 horas de fuso horário, e eu tava recebendo ajuda de pessoas e doando pra outras pessoas. Entendeu? Tipo assim, amigos meus falando assim, olha só, minha mãe não tem aonde morar, me manda tanto que eu preciso pra ela pelo menos passar uma semana em algum lugar, mano. Eu consegui consegui arrecadar muita grana, muitas pessoas aí me ajudaram, e eu consegui de alguma forma transmitir isso, sabe? Eu sempre soube que, tipo assim, a minha família ia passar por aquilo ali, a gente perdeu muitas coisas, mas a minha família de alguma forma ia se reconstruir. Mas tem pessoas que não teriam a mesma oportunidade que eu. Então naquele momento, em nenhum momento, assim, eu pensei em arrecadar algum dinheiro pra minha família, muito pelo contrário. Todo o dinheiro que eu arrecadei, eu distribuí pras pessoas. Todos os materiais que eu arrecadei, eu distribuí pras pessoas. Porque naquele momento eu queria, de alguma forma, fazer com que as pessoas tivessem esperança. E foi exatamente isso que eu fiz também dentro da pista, sabe? Todas as vezes que eu olhava a linha de chegada, eu olhava aquilo ali como a solução da minha vida. Eu sempre pensava assim, no momento que eu cruzar aquela linha ali, eu vou resolver as coisas. Eu não imaginava ser campeão mundial. Eu imaginava ter uma medalha. Não importava qual era a cor da medalha. Se era de ouro, se era de prata, se era de bronze. Eu queria ter uma cereja do bolo para aquela história. Entendeu? E eu sou muito abençoado de ser campeão mundial, sabe? De conseguir, e da forma também que eu fui campeão mundial, porque ali na chegada eu acabo me jogando, porque eu não tinha mais força, não tinha mais cabeça pra nada. Eu me jogo, eu quebrei o pulso, eu rasguei o reto abdominal, eu me quebrei todo, mas eu não deixei a oportunidade passar. Entendeu? Porque aquilo ali pra mim significava muito, né? E aí eu acabo ficando com a segunda colocação, mas meu adversário ele não cumpre uma regra, ele corta um pedaço da pista e eu aí sim sou consagrado campeão mundial, né? E aí a gente tem essa linda medalha aqui, né? Que pra mim é muito mais do que uma medalha, como eu falo, eu vou sempre lembrar dela como algo muito mais importante que uma medalha, e até mesmo na entrevista eu falo isso, né, eu digo assim, todos os jornais hoje estão transmitindo o Eldorado como a cidade da enchente, mas hoje ela não é a cidade da enchente, ela é a cidade do campeão mundial, né, e isso pra mim vai ficar pra sempre, né, eu vi pessoas que não tinham aonde morar, eu vi pessoas que não tinham às vezes nem o que comer direito, procurar um lugar pra assistir a minha corrida, sabe, e isso pra mim não tem dinheiro que pague, não tem valor, sabe, são coisas imensuráveis. Quando tu retornou para Eldorado, tu disse uma coisa muito legal antes, ali a gente tava em off, que tu não pediu caminhão de bombeiro nem nada, mas tentou auxiliar. Como é que foi isso? O que acontece, né? O momento que eu volto do Japão, eu vejo que... Aí sim eu vejo a realidade, porque quando eu saio daqui, o caos ele tinha começado. Uhum. Quando eu vou pra lá e eu volto, cara, 300 vezes pior. Entendeu? Porque a minha família também tentou me blindar de tudo pra que eu não soubesse de tudo. Tipo assim, eu imaginei que o cenário era ruim, mas quando eu volto o cenário é pior possível.
E aí eu, tipo assim, nesse momento eu não consigo nem de alguma forma comemorar. Cara, como é que eu vou pedir um caminhão de bombeiro pra uma cidade que tá toda destruída? Entendeu? Tipo assim, como é que eu vou querer uma passeata que seja na rua se as pessoas não têm nem onde morar? Entendeu? Eu volto de lá, a cidade está destruída. Ninguém, é praticamente uma cidade vazia. Entendeu? Era difícil de andar na rua. O cheiro era horrível. Sabe? Então, tipo assim, as pessoas... Tu via as pessoas que... Eu cresci em Eldorado do Sul, conheço basicamente todo mundo. Tu vê pessoas que sempre trabalharam juntando coisas na rua, porque não tinham nada dentro de casa. Tu vê os caminhões largando roupa na rua e as pessoas brigando por roupas na rua. Pessoas que sempre tiveram tudo. Então, pra mim, aquilo ali era dolorido demais. Então, no momento que eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou usar dessa influência que eu tenho de ser campeão mundial, de viver tudo, de sair no Jornal Nacional, pra conseguir ajudar as pessoas. Então, cara, eu cheguei aqui, na época eu nem sabia que eu tava com o pulso quebrado, eu tava com muita dor, mas eu não tinha ido no médico, eu tinha feito um exame lá em São Paulo, mas não tinha o resultado. E eu chego aqui, 2 dias depois, eu tô carregando coisa, eu tô ajudando as pessoas, tô levando o rancho. E eu não falo isso como algo de me glorificar, sabe? Eu falo isso porque realmente, pra mim, isso é importante. Sabe? Tipo assim, eu vivi 2 cenários, cara. O melhor cenário possível como atleta e o pior cenário possível como ser humano. Entendeu? E eu vejo que as pessoas, de alguma forma, também olhavam pra mim como assim, ó... Cara, nos ajuda, sabe? Tipo assim, é muito mais fácil eu, como um atleta a nível mundial, chegar e pedir uma ajuda do que uma pessoa que não tem essa anônima, influência. no caso. Entendeu? A gente sabe que o mundo, querendo ou não, é uma realidade, mas o mundo ele gira em torno do interesse. Sabe? Muitas empresas nesse momento queriam fazer negócio comigo. Talvez não era por o que eu estava passando, mas pelo que eu representava nesse momento. Então, se eu posso usar isso de uma forma que não vai estragar minha índole, eu posso ajudar as pessoas, eu vou fazer isso, entendeu? E foi isso que eu tentei fazer. Então, eu consegui de alguma forma ajudar as pessoas, consegui arrecadar alimento, arrecadar roupa, arrecadar colchão, também... Tentei de alguma forma também distribuir a questão de valor para as pessoas mesmo, entendeu? Na época eu consegui arrecadar, e se eu não me engano, cara, uns 12 mil reais. Então, tipo assim, eu mandava o Pix pra pessoa que tava precisando, que eu realmente conhecia, mandava o dinheiro, porque às vezes, assim, ó, as pessoas vão ali e te dão um alimento, mas o alimento não paga a conta. Sim. Sabe? Tipo assim, vai passar um mês, a CE vai vir cortar a tua luz, ela não quer saber se teve enchente ou se não teve. Então, se tu não tiver o dinheiro, cara... Entendeu? Então era esse tipo de pensamento que naquele momento eu tinha. Entendeu? Então eu consegui de alguma forma ajudar. Muitas pessoas também nos ajudaram, né? No momento que a minha mãe e meu pai estavam lá limpando a casa, fazendo as coisas, muitas pessoas foram lá ajudar eles também. Entendeu? Então, tipo assim, a corrente do bem ela funcionou. Todo mundo se ajudou e agora aos poucos a cidade ela tá voltando ao seu estado normal, né? E pra onde o Alisson agora em 2025 ele tá olhando? O meu olhar hoje em 2025 é um olhar muito mais maduro, né? Eu vejo que sim, hoje já tenho grandes conquistas, mas eu sempre quero muito mais, sabe? Eu não olho somente como uma corrida, mas eu olho como um propósito de vida. Que é o quê? Conseguir alcançar grandes coisas e também conseguir transmitir grandes coisas. Eu não quero simplesmente ser um atleta reconhecido a nível mundial e não transmitir isso pro próximo, sabe? Hoje eu tenho a oportunidade de ir numa multinacional e fazer uma palestra, mas também tu vai me ver numa palestra ali no meu bairro, em Eldorado do Sul, conversando com pessoas, porque eu creio que é isso que eu quero ter, essa transparência, entendeu? Então eu tenho muitos objetivos ainda como atleta. Eu creio que a minha carreira como atleta ela só começou, entendeu? Tanto que eu tenho somente 4 anos de atletismo, né? Eu penso pelo menos até o próximo ciclo, que é 2028, eu estar na minha melhor forma possível, representando o Brasil, representando as pessoas e transmitindo isso que eu sempre trouxe comigo, sabe? Que é a minha identidade, são meus valores, são meus princípios, coisas que eu acho que são importantes e são coisas que eu creio que podem mudar uma sociedade, entendeu? A gente às vezes pensa que não, mas como a gente falou ali no início, o esporte, ele muda uma pessoa, depois ele muda uma família, talvez ele muda um dia uma sociedade. As coisas às vezes começam parecendo de uma forma pequena, mas sim, pode sim transformar um ambiente, né? Esse é o poder do esporte. Exatamente. Olha, a gente tem algumas perguntas agora que vão trazer aqui pra nós. E eu vou levá-las em questionamento aqui. Claro. Porque a galera colocou no Instagram, a gente vai tomando uma água. Sim, vamos lá, vamos responder o pessoal, né? Muito boa pergunta. Tu sente que já chegou no teu objetivo? Essa pergunta aqui dos bastidores. Eu sou um cara muito realizado, mas eu ainda tenho grandes objetivos pra cumprir, né? Se eu falasse que eu não sou um cara realizado, eu iria estar sendo muito ingrato, né? Mas eu ainda tenho grandes coisas pra realizar, né? Dentro do esporte e fora do esporte também. Entendeu? Tipo assim, eu tenho somente 28 anos.
Então eu quero ainda constituir muitas coisas na minha vida, né? Quero constituir a minha família, quero ter filhos, quero ser medalhista paralímpico. Então eu tenho muitos objetivos ainda na minha vida que nem eu falei, eu creio que eu tô só começando, né? Mas sim, eu sou muito grato, sou muito realizado por tudo que eu já vivi até hoje, porque, pô, não tem como dizer que tudo que eu vi até hoje são coisas normais, né? Eu creio que eu sou um ser humano muito iluminado, abençoado por Deus, então com certeza sou muito realizado. Mas tenho grandes coisas ainda pra realizar, eu creio, né? Merece, cara, merece. A gente tem algumas das questões aqui, obrigado por ter respondido essa, a gente tem algumas das questões aqui. Algumas já foram um pouco respondidas, tá? Sim. Mas tem umas aqui, por exemplo. Qual as dificuldades que ele enfrenta no meio esportivo devido às condições dele? Eu creio que a dificuldade que eu tenho é a dificuldade que basicamente todos os atletas enfrentam aqui no Brasil. Mas eu sou um cara que eu prefiro sempre olhar para a oportunidade e não somente para a dificuldade. Sabe? Às vezes a gente acaba mensurando nosso sonho com o resultado dos outros. E a gente não vive a vida dos outros, sabe? Às vezes as pessoas não deram certo porque não fizeram o que tinha que ser feito. Então eu vejo que eu tenho a mesma dificuldade que todo mundo tem, mas eu gosto sempre de aproveitar as oportunidades. Eu sempre estive em lugares certos na hora certa. Porque eu sou um cara predestinado? Talvez, mas porque eu também me coloquei à disposição. Sabe, às vezes hoje eu sou patrocinado por uma grande marca, esse é um bom exemplo, a Netshoes. A Netshoes me patrocina desde 2022, então é uma marca que, pô, é totalmente... É sensacional. É sensacional aí, ó, Netshoes. Já fui garoto propaganda, já fiz alguns comerciais da Netshoes, e a minha história na Netshoes, ela começa dessa forma, sabe, eu tenho uma oportunidade de fazer um comercial lá em São Paulo, que pra falar bem a verdade, eu iria empatar em condições financeiras, porque eu ia ter que ir até São Paulo, gastar com voo e tal. E eu vi aquilo ali uma oportunidade, sabe? Daquilo ali eu conheci pessoas, na época eu não tinha nenhum resultado expressivo, e eu simplesmente fui questionado se eu era atleta ou se eu ia lá fazer um papel de atleta. E eu falei assim, não, eu sou um atleta e o dia que eu competir eu vou bater 3 recordes brasileiros. Os caras falaram, não tem como, cara. Não é possível. Eu falei, não, é possível, na minha primeira competição eu vou bater 3 recordes brasileiros. Aí os caras, então tem um fenômeno. Falei, não, eu já faço isso, porque eu já fazia isso no treino, entendeu? Só que eu nunca tinha competido, era a final da pandemia. Então, cara, eu me coloquei à prova. Eu conheço atletas que tiveram a mesma oportunidade que eu de fazer esse comercial. E os caras falaram assim, mas é que tem o custo de ir lá. Mas tem todo um deslocamento. Mas não vale a pena. Cara, não é só sobre uma questão financeira. Então. Às vezes, quando tu tem uma oportunidade, tu vai até começar perdendo, vamos dizer, ou empatando. Mas é a oportunidade, entendeu? Eu sou o mesmo cara que um dia eu fui lá pedir um emprego em troca de um almoço. E eu não passava fome. Na minha casa eu sempre tive comida, entendeu? Mas eu queria ser aquilo ali. Da mesma forma que um dia eu queria ser um atleta, eu fui lá, chamei meu treinador e falei assim, cara, me dá uma oportunidade. Da mesma forma foi lá com a Netshoes, entendeu? Então, tipo assim, eu não gosto de olhar pros desafios. Se a gente for olhar pros desafios pra ver o que a gente vai fazer pra vencer aquilo ali, ok. Mas se a gente viver só de problema, cara, a gente não avança. Entendeu? É aquela frase que eu sempre falo. No caos, alguns crescem e outros se paralisam, entendeu? Cara, sensacional a tua resposta. Sensacional. Antes de eu ir pra próxima, e obrigado por ela, foi muito mais completo do que eu esperava. Antes da gente ir pra próxima questão aqui, eu queria dizer que Netshoes, nós estamos disponíveis, abertos à conversa. Não, é muito importante o incentivo ao esporte. E a nossa próxima pergunta é... Como atleta, como que tu faz pra poder captar verba e isso ter um retorno na tua carreira? Muito boa essa pergunta. Eu vejo que existem diversas formas de captar verba, né? A primeira é através do resultado, como eu sempre falo. Se tu tiver um resultado a nível estadual, provavelmente tu vai ter uma bolsa, a nível nacional tu vai ter outra bolsa, a nível mundial tu vai ter outra bolsa. Essa é uma forma. No momento que tu tem um resultado, tu pode buscar patrocinadores. Pessoas que não têm a ver com aquele ambiente da pista, mas pessoas que estão dispostas a afiliar a imagem da empresa delas com a tua imagem. Existe uma outra forma, como eu falei. Hoje em dia a gente vê comercial de marcas esportivas, como Netshoes. A gente vê comercial de várias coisas relacionadas ao esporte. Mas quanto dessas pessoas são atletas profissionais que estão ali? Sim. Pouquíssimos. Por quê? Porque o atleta não ocupa aquele espaço. A internet ela veio com uma forma de renovar tudo. Se a gente for ver hoje, tem atletas olímpicos que não têm condição de se sustentar e tem atletas que não são profissionais que vivem da corrida. Por quê? Porque uns se colocam à prova e outro não. Então eu vejo que o atleta ele não pode somente focar numa questão
da pista, na questão do ambiente de ser bom. Somente ser bom não paga a conta. Essa é a real da história. Então tu tem que buscar outras oportunidades. Talvez eu vou ter que investir na minha comunicação para que eu possa ser um bom palestrante. Talvez eu vou investir num pós-carreira para que eu possa ser um professor, um educador físico. Sim. Então, cara, são campos totalmente abertos. Mas tem que ver o quanto que tu tá disposto a fazer aquilo ali. Não é fácil. Um exemplo muito claro, tá? Tu falou a questão da Netshoes aí e tal. Cara, é muito da hora tu chegar e tu ter um recebidos na tua casa, sabe? Tem um tênis que tu quer, tem uma camiseta que tu quer. Cara, isso não, assim, ó, não tem como mensurar. Mas nem todo mundo tá disposto a chegar cansado e abrir aquilo ali e postar. Em procurar fazer um vídeo melhor. Em botar a cara. Porque assim, quando eu comecei lá fazendo os vídeos da Netshoes, isso eu vou revelar pra vocês que eu nunca revelei antes. Quando eu comecei a fazer os vídeos da Netshoes de recebidos, eu não era patrocinado. A Netshoes, em primeiro momento, me chamou pra fazer um trabalho. Esse trabalho foi lá onde eu fiz... E nem foi a Netshoes, foi uma empresa terceirizada, certo? Lá eu conversei com os caras da Netshoes e eles me deram a oportunidade de fazer o seguinte. Cara, tu faz uns posts aí pra nós e tal, e a gente pode te pagar de uma forma financeira, ou a gente pode te mandar produto. Na época eu tava duro, eu não tinha condição de nada, entendeu? Eu precisava muito da grana. Só que eu pensei assim, se eu pegar a grana, acabou meu vínculo com a empresa. Sim. Eu vou pegar a grana no momento que eles me pagarem, eu entregar o serviço. Não sei se o meu serviço vai ser muito bom, porque na época eu nem entendia muito de rede social, pra falar a verdade. Então eu vou querer produto. Em produto eu tenho mais margem. E em produto eu quero receber assim, ó, um pouco hoje, um pouco daqui 6 meses e um pouco daqui tanto tempo. Por quê? Pra me manter mais vínculo com a empresa. Sensacional, foi uma baita sacada. Entendeu? Então, quando aconteceu isso aí, que o pessoal da Netshoes me mandou aquele monte de produto, cara, eu fiz várias fotos. Eu postava, tipo assim, pô, olha aqui, galera, recebi meus produtos da Netshoes. Vocês não sabem como é gratificante receber. E aquilo ali me deu mais oportunidade dos caras falar assim, ó, pô, talvez a gente pode mandar mais produtos pra esse cara divulgar. Entendeu? Então, cada vez que chegar os produtos ali pra mim, eu agia como se eu fosse um atleta contratado na Netshoes. Mas não, eles estavam me pagando somente por um serviço. E aquilo ali me levou a ter um contrato com a Netshoes. Um gênio do marketing. Entendeu? Sacanagem. Então, tipo assim, cara, é só uma questão de ter vontade de fazer as coisas. Entendeu? E muitas pessoas me zoavam nessa época. Tipo assim, falavam, que eu tinha um lema que falava assim, ó, fala galera, tudo bem? Daí onde eu vi os caras falavam assim, ó, fala galera, eu sou da Netshoes. Fala galera, eu sou da Netshoes. E cara, não, tipo assim... Eu não me importava. Daí as pessoas falavam assim, falou o blogueiro. Agora daqui a pouco tu não vai mais treinar porque tu vai viver nisso aí. Cara, tipo assim, ó, eu posso ser bom na pista e eu posso também comunicar uma grande marca. Nada, uma coisa nem E vou te falar, o dia que eu fechei a minha parceria com a Netshoes, eu tenho certeza que a minha vida como atleta, ela mudou. Eu fechei com uma grande marca. Eu conheço poucos atletas de atletismo que têm parcerias com grandes marcas como a Netshoes. Entendeu? Não é porque hoje eles são meus patrocinadores, mas eu vou te dizer, é uma marca enorme, sabe? É uma marca que dificilmente iria conseguir chegar até o cara do atletismo. Talvez chegaria no cara do tênis, talvez chegaria no cara do futebol, talvez chegaria no cara do vôlei, mas no cara do atletismo demoraria muito tempo. E eu consegui de alguma forma aproveitar essa oportunidade, entendeu? Então eu vejo que é dessa forma. Se tu quer ser um atleta, se tu quer captar alguma condição financeira melhor, tu tem que ter uma mente aberta. Entendeu? Tu não pode pensar somente naquilo ali. Eu tenho um colega meu que ele tem um lema que ele diz assim, né? Ele não ia na faculdade porque ele falava assim, ó, a faculdade não me leva à Olimpíada. E aí ele chegou num outro lema que ele diz assim, ó, a Olimpíada não paga a conta. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a Olimpíada ela não vai pagar a tua conta. Tu vai ter que ter outras fontes de renda, entendeu? Cara, muito legal, muito legal. Tem algum cupom teu na Netshoes que o pessoal que agora está assistindo aqui, ele possa usar lá e possa, de certa forma, ter algum desconto e também utilizar o teu nome? Cara, eu ainda não tenho cupom de desconto lá na Netshoes, porque lá funciona da seguinte forma, né? Ali também tem a plataforma de marketplace, então tem várias empresas que vendem lá dentro da Netshoes. A própria Adidas, a própria Nike, ASICS, todas as marcas, entendeu? Então, se eu tivesse um cupom, acabaria tendo esse conflito de, às vezes, a pessoa querer comprar algo que tá somente sendo vendido ali, entendeu? E aí, por isso que eu não tenho o cupom. Mas eu garanto pra vocês que a Netshoes ela tem o melhor preço, o melhor atendimento. E agora também tem uma loja física que abriu em São Paulo. Depois de 18 anos abriu a loja física, né? Legal. Então a Netshoes até pouco tempo só tinha na plataforma online, né? No site ou no app, mas agora também tem de uma forma física. E isso é muito importante, entendeu? Eu sou um cara que levanto muito a bandeira da Netshoes, porque ali eu sempre fui tratado como atleta, entendeu? Eu tive sim
interesses de outras empresas, eu já tive sim até mesmo parcerias com outras empresas que eu via que eu era tratado como um número. Ali não, ali eu sempre fui tratado como atleta, sabe? Sempre fui reconhecido como atleta. Nos momentos mais difíceis, até mesmo nesse momento de enchente, a Netshoes foi lá, me fez uma surpresa, parou todo o setor para me receber lá, me fez uma homenagem antes de eu ir pro Japão, me fez uma homenagem quando eu voltei do Japão. Que legal, cara. Então, tipo assim, a dona da Netshoes é a Trajano, que é dona da Magazine Luiza, né? Dona Luiza Trajano, ela é dona da... Ela me recebeu lá quando eu voltei do Japão. Então, tipo assim, cara, tu vê que não é só sobre uma questão de usar a imagem do atleta, mas sim de comprar a causa do atleta, entendeu? Então, é uma marca que sim, eu recomendo, não porque me patrocina, mas porque é extraordinária, assim. Perfeito, cara. Legal de saber que tem sempre valores por trás disso. Exato. Vamos para um bloco final já. Olha, se tu pudesse olhar agora aqui, tá? Tu é um estudante de educação física, tudo certo? Se tu pudesse olhar e mandar uma mensagem para, primeiramente, para profissionais estudantes de educação física e da área, o que tu falaria para eles naquela câmera ali? Se eu pudesse hoje transmitir uma mensagem para qualquer pessoa, qualquer profissional, indiferente de qual for a área, eu diria, né? Para essa pessoa ser o mais profissional possível, ser o mais honesto possível, ser o mais correto possível, buscar sempre oferecer mais do que te pedem, porque é isso que faz a diferença, né? Eu creio que o segredo do sucesso é utilizar melhor o tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas quem aproveita o tempo melhor, com certeza tem mais chance de ter sucesso. Então, isso é uma coisa que eu levo na minha vida. Eu vejo que a minha história ela é baseada nisso. Sempre fui um cara que cumpri com esse compromisso de fazer o certo, e eu vejo que muitas vezes fui honrado por isso, né? Claro que no meio do caminho, às vezes parece que a gente está sendo enganado por fazer o certo, ou que a gente está andando atrasado, mas lá no final das contas, com certeza, vale muito mais a pena fazer dessa forma correta, dessa forma honesta, que é tudo que a gente tem, né? Hoje eu posso dizer que eu não sou somente um campeão mundial, que eu não sou um cara que fui um representante nos Jogos Paralímpicos, mas eu sou uma pessoa que fui construída, lapidada com os meus valores, entendeu? E isso pra mim é algo extraordinário. A gente tem caras que foram fenômenos no esporte, mas acabaram se perdendo e perderam tudo aquilo que eles construíram, entendeu? Então pra mim, a minha índole, o meu caráter são coisas que valem muito mais até mesmo do que uma medalha, entendeu? Perfeito, cara. Vamos imaginar outro cenário agora, tá? Vem comigo. Imagina que tu tá agora, tu que é como palestrante, tá? Tu estás agora fazendo uma palestra, só que não pra uma, mas pra todas as escolas do mundo. Tu tem o poder agora de conseguir alcançar todas as crianças e adolescentes do mundo. O que tu falaria pra eles? Eu falaria pra todas essas crianças e adolescentes que foi uma das frases que mudou a minha vida, né? Se Deus te deu um sonho, Ele já te deu a capacidade pra cumprir esse sonho. O que significa isso? Todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivo, então automaticamente todo mundo já tem, né, a oportunidade de alcançar aquilo ali. Mas basta saber se tu vai aguentar o processo e se tu vai fazer tudo que tem que ser feito. Então, quanto mais a gente sonha, quanto maior for o nosso sonho, maior também vai ser o processo que a gente vai passar. E é importante entender isso, né? Porque o processo, sim, ele é o resultado de tudo aquilo que a gente quer, de tudo aquilo que a gente almeja. Então, é colocar um objetivo, é saber quem tu é hoje, saber aonde tu quer chegar e tocar marcha, né, meu? Tocar em frente, fazer as coisas acontecer, que pode demorar 1 ano, 2 anos, uma vida inteira, mas uma hora acontece. Entendeu? Uma hora as coisas dão certo, uma hora aparece aqueles anjos do caminho que vão ali, te dão uma mão aqui, te dão uma mão ali, sabe? Muitas vezes no meio do caminho, cara, eu pensei que não ia dar certo, muitas vezes, né? O atleta, ele passa por várias coisas, lesões, problemas particulares, falta de incentivo, sabe? São várias coisas que às vezes tu pensa assim, não vai dar. Mas se tu continuar naquilo ali, certinho, direitinho, cara, não tem. Demora, mas não falha. Entendeu? Eu já tive várias oportunidades, até mesmo assim, isso é um caso legal de falar. Quando o Léo me deu uma oportunidade, né, meu treinador, ele estava saindo de um grande clube, e esse grande clube, para tentar de alguma forma afetar o Léo, quando descobriu que o Léo tinha me dado uma oportunidade, me chamou para ir para lá. Entendeu? Para tentar me roubar do Léo. Na época eu não tinha prótese de corrida e esse clube me ofereceu uma prótese de corrida. Sabe? Eles falaram assim para mim: se tu vier treinar conosco, a gente te dá uma prótese de corrida, mas aí tu não treina mais com o Léo. Naquele momento era importante pra mim a prótese. Eu ainda não tinha, tava fazendo uma vaquinha online. Mas pra mim era muito mais importante manter a minha palavra com o cara que me deu a oportunidade do que receber uma prótese que valia 20 mil.
E aí a reflexão que eu levo todo mundo a pensar é assim, se eu tivesse ido pra lá e ganhado uma prótese, será que hoje eu seria campeão mundial? Será que hoje eu teria ido para os Jogos Paralímpicos? Será que hoje eu ainda ia ser um atleta profissional? Talvez eu estaria com a prótese lá em casa e nunca teria usado. Entendeu? Então, tipo assim, tem coisas, cara, que não tem valor. Entendeu? Tem coisas que não tem valor. Tem coisas que são, pra mim, são inegociáveis, entendeu? Eu já tive em momentos que eu tava precisando de muita grana e eu tive a oportunidade de fazer coisas que não eram da minha índole. Entendeu? E eu preferi passar um trabalho, talvez preferi ter que pedir uma oportunidade pra alguém do que ir pra esse caminho errado. Entendeu? E eu posso dizer que, cara, o melhor caminho é o caminho correto. É o caminho certo. Não adianta tu querer encurtar o caminho, porque nessa de encurtar o caminho é onde tu te perde. Entendeu? Tipo assim, o segredo do sucesso é tu fazer o que tem que ser feito. Eu quero ser campeão mundial. O que eu tenho que fazer pra ser campeão mundial? É isso. Então eu vou fazer isso. Entendeu? Eu quero ser o CEO da minha empresa. Cara, pra te ser o CEO da tua empresa, tu vai ter que começar talvez lá limpando o banheiro. Entendeu? Porque o dia que tu for o CEO, tu vai ter que saber o que o cara que limpa o banheiro faz. Correto. Entendeu? Mas o pessoal quer muito o trabalho pronto. Entendeu? Quer muito chegar num negócio. Pra te ter um cargo de ser responsável, tu vai ter que saber qual é a função daquele ali, qual é a função desse aqui. É a mesma coisa de ser atleta. Sabe? Não é à toa que o cara vai ser campeão mundial. Não é à toa que o cara vai ir para os Jogos Paralímpicos. Ninguém cai de paraquedas num negócio desse, entendeu? Tu tem que passar por um processo, cara. Tu tem que muitas vezes saber que tu tem que fazer mais que os outros. Tu tem que muitas vezes saber que tu vai ter que engolir o choro, entendeu? E aí a vida ela vai te lapidando, né? Cara, pra gente poder já encerrar, tá bom? Mas essa foi sensacional, essa resposta. Se puder definir, ou pelo menos dizer, quem é o Alisson Fortes, pelas suas palavras. Um cara que tem muita fé em Deus, um cara muito sonhador, um cara que aprendeu também a enfrentar os desafios, né? Eu creio que os desafios eles são colocados na nossa vida para que a gente possa crescer. Eu com certeza sei que as dificuldades que eu passei na minha vida, elas me lapidaram para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu sou um cara muito realizado. Eu posso dizer que o Alisson Fortes hoje é um cara muito realizado, mas um cara que, como eu falei antes, tem grandes objetivos, tem grandes metas, quer alcançar grandes coisas, mas eu nunca quero perder isso que a gente tá tendo agora aqui, o contato, entendeu? A troca de ideia, a parceria, a amizade. Eu quero me tornar um cara, uma potência a nível mundial muito maior do que eu sou hoje, mas eu nunca quero perder a minha essência. E esse cara aí sou eu. Ótimo. Cara, uma referência no esporte que tu tem. Essa aí... Cara, uma referência que eu tenho no esporte, apesar de eu não ter visto esse cara, porque quando eu nasci esse cara já era falecido, é Ayrton Senna, né? Eu vejo que é um cara que encantou o Brasil e que mostrou literalmente o que é sucesso. Eu vejo que foi um cara que pagou um alto preço por isso, é um cara que morreu sem deixar filhos, é um cara que morreu talvez transmitindo a alegria, mas não vivendo isso todos os dias. Mas foi um cara que eu tenho certeza que até hoje muda a vida de várias pessoas com o legado, entendeu? É um cara que acabou falecendo, mas o legado dele nunca vai morrer, eu creio, entendeu? E atualmente um cara que eu tenho assim como referência, que não é também do mundo do atletismo, mas é de esporte, é o Charles do Bronx, né? É um cara que eu vejo que, tipo assim, foi muitas vezes visto como alguém que não iria conseguir, mas que quebrou diagnósticos, quebrou expectativas, e eu creio que é isso que me motiva, entendeu? Não é só sobre tu ser campeão e ter uma visibilidade de um campeão, mas tu provar para as outras pessoas que elas podem ser campeões também, entendeu? Eu não sou um cara que sou superdotado, um cara extremamente inteligente, não. Se eu posso, cara, todo mundo pode. Essa é a realidade que eu trago para as crianças e para as pessoas que me assistem hoje, sabe? Se eu consigo alcançar alguma coisa, todo mundo consegue, entendeu? Mas tem que fazer o que tem que ser feito. Simples. Senhoras e senhores, como prometido, um dos melhores episódios que nós já entregamos aqui hoje. Muito obrigado, Alisson, por ter vindo aqui. E com certeza um dos melhores episódios, particularmente para mim, porque tenho a certeza que eu consegui aprender muito com essa pessoa que está aqui hoje, não só com o atleta, mas com uma pessoa que está aqui hoje, principalmente em relação de valores, com relação de não quebrar os valores e a tua ética em circunstância alguma, né? E principalmente na questão da tua resiliência mental. Muito obrigado por estar aqui hoje, em nome de toda a equipe do PodFit, né? E espero que esse episódio possa alcançar muitas e muitas e muitas pessoas. Eu quero agradecer novamente a questão tua pessoal, dos teus familiares, dos teus treinadores por estar aqui, da Netshoes. Quero agradecer principalmente a Atos, produtora musical, que é por ela que nós estamos aqui hoje, por meio desse veículo, ela que nos acolhe, ela que nos ajuda aqui, a que o PodFit cada vez mais possa crescer, cada vez ele possa ser um palco para ser um palco para pessoas como o Alisson e
outros tantos que podem vir aqui. Bom, obrigado meu diretor, obrigado a questão da minha família também que tá aqui hoje, minha esposa, minha filha que estão aqui nos apoiando. E o Alisson, se tu quiser deixar suas redes sociais, como o pessoal pode seguir lá, por favor. Com certeza, né? Então já agradeço vocês aí por todo esse bate-papo aí, toda essa oportunidade. Cada vez que eu conto a minha história, pra mim é muito gratificante, né? Quero te agradecer aí por todo o convite. Quero também incentivar pessoas aí que têm vontade de vir aí, né? Já vou entrar no meio do programa aqui, já vou falar o seguinte, quem quiser aí, se coloca à disposição, sabe? Conte a sua história, tenha vontade de contar a sua história, tenha orgulho de contar a sua história, porque assim, não é só um jogador de futebol, um atleta que tem que contar a sua história, todo mundo tem um papel importante na sociedade, a gente tem que cada vez deixar isso mais consciente, né? Então, quem quiser me achar ali no Instagram é @AlissonFortesOficial. Então, às vezes eu posto algumas coisas ali, posto algumas reflexões, às vezes eu também sumo um pouco das redes sociais porque eu tenho que treinar bastante, mas vou receber todo mundo da melhor forma. Se ficou qualquer dúvida também, pode me chamar ali, pode me mandar que eu respondo vocês. Então, muito obrigado e vamos pra próxima, né? 2028 eu quero voltar aqui e trazer medalha olímpica, né, meu? Pô, com certeza. Tá marcado então, aqui, ó. Pessoal, muito obrigado. Até um próximo PodFit e fique com Deus.